Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Podpart genuinamente iguaçuense. É bom saber que você está aí curtindo a gente, né? E se você quiser dar uma moralzinha pro nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, é muito importante. Porque que o YouTube entende, né? Que esse assunto é relevante e começa a encaminhar esse vídeo para mais pessoas, começa a sugerir, isso é importante demais, porque nós queremos aqui no Podpart falar sobre política, falar sobre entretenimento, negócios, empreendedorismo. Aqui no Podpart pode tudo. E eu hoje recebo uma pessoa que nasceu na cidade de Cascavel. Veio para Foz do Iguaçu com 1 ano. Cresceu jogando futebol nos campinhos de chão batido do Jardim Jupira, um dos bairros mais populosos da cidade de Foz do Iguaçu e também um dos mais esquecidos. Ele fica ali na beirinha da Ponte da Amizade e ele cresceu aqui nessa cidade, adotou ela como sua, estudou, trabalha como um grande vitorioso e eu estou recebendo com muito prazer Sidney Prestes. Eu ia falar mais de você, sabe, Sidney? Mas daí eu falei, é melhor que ele fale. Seja bem-vindo ao Podpart. Patrícia, que satisfação. Né? Alegria toda minha. Estou estreando aqui no Podpart na segunda temporada, né? Porque na primeira eu não te recebi o convite. Muito gratificante poder te receber aqui no Podpart. Muito honrado pelo seu convite. Você é uma pessoa, uma comunicadora de mão cheia. Muito obrigada. Muito conhecida. Gosto muito da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Acho que você, assim, foi uma pessoa iluminada que apareceu na minha vida num momento muito especial da minha vida. Muito obrigada. Nós trabalhamos juntos, né, Sidney? Quando você 2020. colocou o seu nome à disposição como candidato a prefeito da cidade de Foz do Iguaçu. E foi feita uma campanha muito bonita, né? Foi um trabalho muito sério, muito comprometido, um compromisso com a sociedade, um compromisso com a comunicação, e foi uma jornada bem positiva, uma jornada que a gente escreveu ali, marcou como positiva na nossa história. Foi trabalho muito honesto, né? É verdade. Trabalho que com pessoas boas. Fizemos de coração. E sem dinheiro, né, Sidney? Praticamente sem nada, né? Só com a cara e a coragem. Isso é importante dizer, porque na época, e a gente que costuma falar, né, a exemplo do Bolsonaro, você, né, não tinha caixa nenhum, nem era para você ser, né? Não, olhando as prestações de conta dos candidatos, do vitorioso e do segundo colocado, nós ficamos em terceiro. Tá. Nós não gastamos nem 1% do que eles gastaram, não chegou a 1%. Meu Deus, né? Olha que interessante isso. É muito interessante, porque... E é legal a gente falar sobre isso agora, porque talvez as pessoas nem façam ideia que não era para você ser o candidato na época, né? Você caiu de paraquedas, foi meio que assim... de sustão, e foi feito um trabalho muito bonito. Foi em razão da fatalidade, todo mundo sabe, o candidato era o Felipe Mansur, né, nosso amigo, do nosso partido, e uma das viagens que ele fazia ali para a Casa Civil, que ele trabalhava na Casa Civil em Curitiba, acabou se acidentando, aquela fatalidade, e os partidos da época decidiram que eu seria o nome para sucedê-lo, de fazer a campanha. Você tinha em 30 pretensão? Dias montamos, né, toda a estrutura em 30 dias. Exatamente. Eu tinha, mas não naquele momento. Eu acho que eu vinha construindo, né? Sabia que no futuro, né, poderia acontecer. Mas assumimos a condição de candidato, montamos uma equipe enxuta, porém extremamente competente. E olha, fizemos um trabalho que ficou muito bonito. As pessoas, né, que estavam em torno, né, Patrícia, liderado pela Patrícia, fizeram bonito. É verdade. Sidney, eu não quis me estender aqui falando, porque eu já conheço, como a gente começou esse bate-papo, né? Que eu já conheço bastante você. Ia falar tudo da sua vida, eu falei, não ia deixar você falar. Então é melhor que você conte um pouquinho da sua história, como eu anunciei, já você veio para Foz do Iguaçu com 1 ano. E... Faz 21 anos isso, né? Tô com 22 ai, mas é um mocinho. É um mocinho, né? Mas veio pra cá e você é uma pessoa que é realmente... Eu recebi a Bibiana aqui, ela falou, Patrícia, eu adotei Foz do Iguaçu, eu amo essa cidade, né? E eu acho muito legal isso, por quê? Porque eu sou da seguinte opinião, sou nascida, crescida aqui, envolvida com essa cidade, muito envolvida, gosto de saber o que está acontecendo aqui, acho uma judiação que está, eu acho uma judiação que acontece politicamente na nossa cidade, e o iguaçuense não tem um pertencimento, um senso de pertencimento, porque parece que houve só as pessoas dizendo assim, aqueles que podem fazer alguma coisa por Foz, né, olha, estou de passagem, minha cidade natal é o Rio Grande do Sul, é São Paulo, é o Nordeste, sei lá. E a gente está aqui trabalhando pelo advento de Itaipu,
né? Aquela conversa sempre de estou de passagem, mas a pessoa já está lá há 30, tá morando em Foz do Iguaçu há 30 anos, já tem filhos crescidos, já fizeram faculdade aqui, já foram até para as suas cidades, né? Foram para outros lugares trabalhar, mas há esse senso de extrativismo, eu digo, né? Vem, se aproveita da cidade, depois vai embora e nunca diz que é de Foz do Iguaçu. E vocês não são daqui, não são nascidos, né? Não são filhos da terra nascidos, mas são filhos de coração, porque adotaram e trabalham por Foz. Acreditam na cidade e querem fazer uma mudança. E isso eu acho sensacional. Conta um pouquinho da sua história. Eu, na verdade, eu só não nasci em Foz, né? Só não nasceu. Porque eu vim, acho que eu tinha menos de 1 ano de idade, foi nos anos 80, década de 80. No ano de 80, né, meu pai veio para cá com a minha mãe, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe só cuidava dos filhos. Não, ela fazia muita coisa. Não, cuidava dos filhos do lar. Ela super cuidou dos filhos. Digamos assim, ela não trabalhava fora, ela trabalhava muito dentro de casa. Às vezes muito mais. Muito mais. Agora você falou certinho. Então, meu pai tinha um sonho de ser comerciante, né? Saiu da empresa, ele trabalhou Princesa dos Campos, lembro que era Pluma, antiga Pluma Conforto Turismo, e também na Sul-Americana. Como motorista? Como motorista, e a Sul-Americana virou a atual Catarinense. Ah, sim. E ele veio para cá, região do Jardim Jupira, comprou um pequeno comércio à época, né? Trabalhou 2, 3 anos, eu lembro que na sequência ele comprou já uma loja ao lado, fez um comércio maior, né? Aí tinha um mercado na frente chamado Mufato Krieger. Eu lembro desse mercado. Lembra? Os mais antigos lembram. Vão lembrar. E quem é da cidade? Quem é da cidade vai lembrar. E não os mais antigos. Aqueles que tem bom gosto, que sabia cuidar dessa cidade, gente que investiu. Lembra dos Kriegers. Os mais antigos, né? Não, os mais antigos. Ele tá tirando sal de mim porque ele sempre tira sal de mim da minha idade. Ah, meu Deus. Tá. A Patrícia é uma jovem senhora de 54 anos. Está muito bem. Mesmo. Né? Eu tô tete a tete com você de 54, né? Um de 54 consegue identificar o outro de 54. Então, ali no mercado, o meu pai virou amigo do seu João Batista Krieger. E ele acabou comprando aquele mercado. E eu tinha 7, 8 anos de idade. Me criei ali dentro do mercado, né? Trabalhei como pacoteiro. Tinha uma lojinha de conveniência ao lado também, que depois meu pai me colocava ali para trabalhar, para a gente aprender uma profissão. Você trabalhava quando era pequeno, que escândalo. Hoje é um escândalo se falar isso, né? Justamente. Hoje é um escândalo. E me criei ali nas ruas, igual você disse, nas ruas do Jardim Jupira, nos campinhos de futebol, que eram muito gostoso, tinha muitos amigos, pessoas simples, humildes, mas era uma atividade que eu gostava de fazer, era jogar futebol. E o Jardim Jupira era outro? Era outra realidade, pessoas, né? Hoje também tem muitas pessoas boas que moram ali, a grande maioria. Estudei naquela escola municipal Ponte da Amizade, que nos anos 80 era uma casinha assim, né? Hoje está até mais bonitinha. Era de madeira ou era? Não era material, mas era bem humilde, bem pequenininho, bem mais simplesinha. E ali, graças a Deus, o meu pai prosperou, né, virou um bom comerciante. Tivemos a oportunidade daí de mudar de escola, né. Primeiro, segundo e terceiro ano eu estudei ali no Municipal da Ponte da Amizade. O 4º ano eu lembro que eu fui para o Colégio São Luís, aqui no centro já. Mas aí o 5º, 6º, 8º, primeiro e segundo ano, Educação Dinâmica. O terceiro ano em Curitiba, lá no terceiro milênio. Era o terceiro milênio positivo, né, que tinha. Eu morei lá 1 ano, fiz o terceirão, passei no vestibular, e meu pai quis que eu retornasse para cá, fiz o curso de Direito aqui. Foz do Iguaçu me deu tudo. A minha família, que hoje eu tenho 2 filhos, a Isabelinha, que você conhece, de 6 anos, o Artuzinho tem 2 anos e 9 meses, vai fazer. A minha esposa, né, também chama Bibiana, não é a pré-candidata. Mas é uma querida. Bibiana é uma linda, é super feminina. As 2 Bibianas que eu conheço são pessoas extremamente finas, requintadas, honestas, que é a Bibiana, que é a pré-candidata a deputada federal, e a minha esposa, Bibiana, né, que manda um beijo para ela. Aí, Bibi. E eu, Foz do Iguaçu, onde eu aprendi a escrever, a ler, tenho meus amigos, né, não tenho muita coisa, que eu tenho tá aqui. Você lá em Curitiba pensava em permanecer lá, porque você acabou de dizer, meu pai é que me pediu para voltar, então o grande não é na verdade que ele me pediu, mas ele
gostava de ter os filhos por perto. Tá, mas você meninão lá em Curitiba pensava em fazer, tinha planos para lá ou realmente falando assim, não, meu lugar é lá do lado do meu Eu pai? sempre pensei que eu voltaria para Foz. Que legal. Mas havia a possibilidade de repente eu estudar por um período em Curitiba, mas eu sempre pensei que a minha vida seria em Foz do Iguaçu. Que legal, não olha só. Não viveria em outras cidades. Curitiba é uma cidade bonita, Sim. bela, né? Me deu assim muita instrução, muito conhecimento, amadurecimento. Mas Foz do Iguaçu não tem cidade melhor no Eu mundo. pergunto, Sidney, porque a gente teve um êxodo, né, dos nossos jovens, né? Infelizmente, as mentes brilhantes que nós temos aqui, como não recebem apoio, incentivo, Muita gente foi embora. vai Muitos dos meus embora amigos mesmo, de vai. época de faculdade, até mesmo do ensino médio, estão em outras cidades, né? Por buscar, talvez fez um curso superior, que aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, né, tem cursos que não têm muita atividade aqui. Então, as pessoas buscam campos maiores, cidades maiores, né, o que é muito triste. É né? verdade. A gente acabou perdendo bastante moradores aqui para outras cidades. Isso. Tanto é que agora, que parece que na próxima eleição teremos segundo turno em razão dos 200 mil eleitores, o que Cascavel já conquistou há bastante tempo, outras cidades cresceram. Foz do Iguaçu teve um inchaço de um período ali de 90, 2000, Sim, começou sim. com a barragem, a Itaipu, e depois O boom demográfico foi incrível, né? Mas, ao mesmo tempo que houve esse boom demográfico, né, inchou, cidade inchou, não houve planejamento urbano, não houve uma série de questões ali relacionadas ao desenvolvimento da nossa cidade, e parece que foi, né, sendo esquecida ao longo dos anos que foram passando, cada um que entrava, tanto dos governos municipais e representatividades políticas, iam deixando para trás Foz, e a gente ia crescendo Verdade. assim. Verdade, mas Foz do Iguaçu está se recuperando. Graças né? a Deus. A gente percebe que a cidade é uma cidade rica, uma cidade conhecida. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas, né, vão para a Europa, para os Estados Unidos, falam, Cascavel, ninguém sabe onde fica, o que é. Paraná, alguns sabem, mas quando fala Foz do Iguaçu, todo mundo sabe que é a terra das cataratas, que é onde é. Então nós temos um grande potencial que ainda é pouco talvez explorado. Talvez as nossas administrações recentes tenha sido o que mais decepcionou o iguaçuense. Mas e mal explorado também por quem já estabelece aqui. Eu acho que Cataratas S.A. ou a administração que está lá devolve muito pouco para o iguaçuense. Já falei isso num outro podcast. Macuco Safari Macuco também devolve nada, né? Os royalties de Itaipu vêm e a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? E aqui eu falo como cidadã iguaçuense. Até na edição passada do podcast eu falei, comentando com a Bibiana, eu falei assim, olha, todas essas instituições onde o valor, as reservas, o dinheiro entra com muito, muito poder, né? Tem uma dívida de incentivo com a sociedade, deveriam estar oferecendo cursos, capacitação. Privado tem esse compromisso, além da geração de empregos, o Sidney, tem um compromisso, deveria pelo menos ter essa consciência de devolver, porque essas reservas são nossas, Cataratas do Iguaçu é nossa, Itaipu, queira ou não, está sediada na nossa cidade, houve impacto ambiental sim, e eu acho que é básico, né? Deveria devolver a cidade através de projetos onde a sociedade, a comunidade pudesse participar melhor. Projetos sociais, projetos de desenvolvimento Sim. da cidade. Nós precisamos fazer da cidade não só uma cidade turística, porque hoje eu vejo a cidade como cidade de pontos turísticos. Sim, nós percebemos que o turismo é muito forte em Foz, muito forte. Porém, na pandemia a gente percebeu que nós temos uma dependência muito forte do turismo e que há uma necessidade de explorar outros setores da economia. Nós precisamos desenvolver o nosso parque industrial. Há quem diga que não, Foz do Iguaçu não dá certo indústria. Por que não? A gente nunca percebeu uma política de indústria realmente firme, forte, de pessoas que buscassem, primeiro dentro de casa. Nós temos aqui diversos empresários que uma oportunidade maior conseguiriam aumentar a sua empresa, aumentar o número de empregados, aumentar uma renda, contribuição com a prefeitura através dos impostos. Mas é uma narrativa, Sidney. É uma narrativa que muitas vezes a população sem conhecimento acolhe, concebe. Nem ela tem noção de que seria realmente um parque industrial seria positivo para nós. Nem ela tem noção, porque está no fervo, está no frenesi do dia a dia, tentando ganhar o pão. Então, quantos guias de turismo nós vimos, né?
passando necessidade, precisando de cestas básicas durante a pandemia. A pandemia foi um descortinar de realidade para todo mundo. Opa, eu realmente não tenho outra atividade, eu não consigo fazer outra coisa, estou focado apenas no turismo e agora o turismo fechou as portas. Eu não tenho da onde, né, conseguir as minhas reservas, conseguir o meu sustento. A cidade tem a vocação turística, isso a gente não discute, né? Precisamos fortalecer, mas disso você faz muita coisa. Precisamos, inclusive, apoiar mais os profissionais que fazem realmente o turismo, como os guias de turismo, como os motoristas de vans, aplicativos, táxis, que a gente percebe que Foz do Iguaçu talvez tenha uma casta aí de meia dúzia que se aproveitam de todos os recursos oriundos do turismo. Ainda bem que você está falando isso, porque eu acho que é muito real isso. E realmente o trabalhador do turismo, que faz o turismo, que vende a cidade, que recebe o turista muito bem, esses estão sendo explorados por esta casta de meia dúzia que faz com que a cidade esteja paralisada. Mas isso é política pública? Isso é uma política indecente. Eu digo a necessidade de uma política pública para que isso acabe acontecendo, para que esses profissionais sejam melhores otimizados e para que as futuras gerações tenham já uma previsibilidade de atuação. Você veja, as principais cidades do país que trabalham com turismo são cidades turísticas, como Balneário Camboriú, enfim, uma infinidade de cidades. Eles têm uma lei, né, chamada Lei do Guia, que em Foz existe, o prefeito aqui não fiscaliza e não aplica. O ônibus que vem de fora, né, ele teria que estacionar na entrada da cidade, teria que ter um pátio lá para ele, teria que contratar um transporte aqui de Foz, né, e o guia local. Os ônibus vêm de fora, né, e fazem com o guia lá de fora o transporte aqui, e o guia local fica a ver navios. E existe uma lei municipal, que exige que o ônibus fique lá na entrada da cidade, seja contratado no transporte local e o guia local. Isso geraria que tipo de realidade? Vamos dizer que isso geraria renda para os nossos guias, geraria o comércio da nossa cidade, porque é uma cadeia. Né? Hoje a gente percebe que os guias estão sofrendo, primeiro que ficaram sem renda e ficaram endividados em razão de 2 anos sem trabalho. Agora que as coisas estão começando a funcionar novamente, o turista estrangeiro ainda não voltou como era antes. Porém, nós temos uma lei que o prefeito não cumpre. Uma lei que poderia beneficiar os nossos guias, os nossos iguaçuenses aqui, as pessoas que vivem do turismo aqui, que eles ganhando bem, o comércio vai bem. Né? Eles ganhando bem é uma cadeia que movimenta. E, infelizmente o nosso Esse prefeito... é um dos pontos, né, Sidney? É um exemplo que eu estou dando de uma situação bem específica. Bem específica, bem pontual, que poderia já ajudar o pessoal do turismo. E outras situações que o prefeito, eu não vejo o prefeito como uma administração moderna, uma administração que tem conexão com o futuro. Eu vejo aquele arroz com feijão até muito mal feito. Não, mas a cidade hoje está um canteiro de obras. A cidade está paralisada. A cidade não tem perspectiva de futuro a curto prazo de um desenvolvimento real, né, de novas pessoas vindo para a cidade. Mas escuta, o que acontece? Você, por exemplo, fez parte desse governo. Você foi chamado. Deste governo, não. É verdade, desse não. No anterior, em que, na primeira eleição do Chico, você foi convidado, você conheceu, você acreditou nele? Como é que foi? Eu fiz uma gestão na Secretaria da Juventude, Trabalho e Antidrogas no ano de 2009 e 2010. O ex-prefeito Paulo, era o prefeito à época, me convidou, eu assumi a pasta e nós fizemos um pouco de 1 ano e meio, nós fizemos um excelente trabalho, uma equipe muito bem montada. O Dr. Camilo, pediatra, era o nosso diretor na secretaria, na questão de antidrogas, fez um excelente trabalho. Nós geramos quase novos 5 mil postos de trabalho, emprego ou estágio para o jovem iguaçuense. Só dentro do município, nas secretarias, nós tínhamos 1.600 jovens, muitos deles já próximo à marginalidade. Aliás, isso já era índice, né? E notícia, né? Notícia no Brasil inteiro, que Foz do Iguaçu tinha o 2º maior índice de violência juvenil do país, de jovens ali entre 16 e 25 anos. Foz do Iguaçu estava em todas as manchetes. E nós fomos lá, através desses índices, buscar recursos no governo federal. Veio o ProJovem, veio o programa Atitude do governo do estado do Paraná, acho que foram algo em torno de 5 milhões de reais. Conseguimos construir com esse dinheiro o Centro da Juventude, que fica lá no Jardim Naipi hoje.
infelizmente abandonado, um espaço belíssimo, nós temos lá a piscina semiolímpica, temos lá uma rádio comunitária lá dentro. Podia estar funcionando até hoje. Para a qualificação do jovem, para a preparação, poderia ser ali uma espécie de agência de emprego da juventude, né? Só que abandonado, largado. Como é que né? pode isso? E hoje a gente percebe, eu vejo muitos relatos de pais e mães, olha, meu filho tem 15 anos, não sai do gamer, não tem uma atividade, só vai para a escola, depois fica todo o período ou na rua ou no gamer, não consegue uma qualificação na cidade, não consegue nada, porque não se tem uma política pública voltada para a juventude. E em razão desse bom trabalho que nós fizemos naquela época, eu era bem jovenzinho ainda, né? Apesar de você achar que... Não acho. São os sinais aqui, ó, a gente percebe na pele, nas expressões e da história também já. É só conversar um pouquinho mais. E aí, em razão desse bom trabalho, nós fomos convidados pelo atual prefeito Chico, no ano de 2017, se não me falha a memória, para assumir de novo, para constituir, porque a secretaria, no período do Reni Pereira, ela foi extinta. Que barbaridade. Né? E aí em 2017 eu fui convidado para de novo fazer a secretaria, criar uma estrutura e fazer aquele trabalho. Porém, nos primeiros 3 meses eu fui iludido. No 4º mês eu percebi que o interesse do prefeito não era fazer com que a gente fizesse políticas públicas voltadas para a juventude. O que você percebeu? Percebi que tinha uma ideologia muito forte de esquerda voltada para outros pensamentos, que iriam induzir o jovem a fazer outras coisas que não o que eu penso. Por exemplo? Que é o trabalho, que é a qualificação, que é família tradicional brasileira, que é estudar para ser alguém. Quer dizer, e não fortalecer, por exemplo, a Marcha da Maconha, né, que tinha lá um Conselho Municipal da Juventude a ser criado, que o vice-prefeito à época, que hoje é secretário de administração, Newton Bobato, queria que a gente privilegiasse algumas minorias, né? E eu penso que a minoria é importante, mas a maioria é mais ainda. Né? E eu não aceitei aquelas condutas, aquelas imposições, percebi o prefeito um tanto quanto desleixado com a questão de políticas públicas voltadas para a juventude e acabei por sair do governo. Publiquei, fui 2 vezes no gabinete, pedi exoneração, não me deram a exoneração, aí tive que publicar no meu Facebook, que até hoje lá, uma carta pedindo a minha demissão. Aí depois de alguns dias saiu a exoneração. Percebi que seria uma administração fadada ao insucesso, né, sem perspectiva. Eu tinha um costume com um outro gestor, que era dinâmico, prático, objetivo, que a gente passava a ideia, ele assimilava a ideia e mandava fazer. Esse não, a gente levava a ideia, os projetos, e ele dizia que ia pensar, ia dar um retorno, e o retorno não via, e a coisa, aquele mau funcionário público que pega as coisas e põe na última gaveta e joga lá embaixo e deixa ali. E eu sou muito dinâmico. Eu gosto de ver as coisas acontecer. Até porque você experimentou isso, né? Você viu o resultado. Sim. Você viu que a dinâmica daquela demanda era necessário ser dinâmico mesmo, era necessário, a demanda exigia isso, então não tinha que perder muito Patrícia, tempo, não. Não é difícil de fazer nem na vida pública, muito menos na privada. Basta você ter determinação, boas ideias, estudar, procurar saber o que está dando certo em outras localidades. Você não precisa inventar a roda. O que você precisa fazer é colocar em prática. Ah, vai errar, você não pensou muito. Não. Você pensou muito, se errar você conserta. Agora o que não pode é não fazer. Eu lembro muito bem. Mas olha, mesmo assim, o se errar você conserta. Quando se trata do dinheiro público, rapaz, tem que pensar muito. O Sidney, eu não concebo mais políticos sem o mínimo de formação. Mínimo. Sabe por quê? Você, para ser advogado, você teve que estudar, teve que ir para a prova da OAB, você precisou, enfim, e principalmente você precisou provar ao seu cliente que você era bom. Não é simplesmente isso. A gente que empreende, você é um empreendedor, não é simplesmente brincar assim com a sorte. A vida não é uma loteria, né? Então eu não concebo político que não tenha pelo menos um mínimo de preocupação de estudar a peça, entendeu? Estudar o que tá propondo, que tipo de lei que está propondo, qual é a necessidade. E eu digo sempre que os políticos passam, a cultura permanece. O povo precisa estar atento a isso, a essa qualificação desse profissional, porque é o profissional que está lá. E precisa ser técnico, não adianta. Extremamente técnico. Porém, o erro ele acontece. Sim, evidente. O ser humano erra. Claro. Só que existe o erro com dolo e o erro sem dolo. O erro culposo. Muito bom. Né? Errar,
por má fé é uma coisa, agora você errar tentando acertar é outra. Claro. Daí a gente percebe em várias administrações aqui que às vezes a pessoa errou com má fé, né? Tinha a intenção de fazer errado, e outras vezes não. Então a gente precisa sim cuidar, zelar do dinheiro público. O dinheiro público é um dinheiro sagrado, é um dinheiro que tem que beneficiar as pessoas. E eu fico muito triste ver Foz do Iguaçu sendo administrada, setores como da saúde pública, por pessoas sem capacidade nenhuma, que não são na área, nunca administraram nada, apenas porque o primeiro era amigo do prefeito, na primeira gestão, que é o senhor Newton Bobato, foi gestor da pasta de saúde, sendo professor de história. Que para mim os professores são valiosíssimos, porém o professor de história não é a área tem de que atuação cuidar dele, cada um da no seu educação. quadrado. Não. E num segundo momento, agora na reeleição, ele nomeou a esposa como secretária da saúde do município. Mas ela é psicóloga. Pois é, mas alguém que tem um perfil Tô só argumentando. de administrador, não. A senhora Rosa Maria Jerônimo, ela nunca administrou nada, ela não é médica, não tem perfil para a área de saúde. E aí veio o caos. Hoje o Hospital Municipal, segundo o Conselho Municipal da Saúde, que é o órgão fiscalizador, deve mais de 200 milhões, tem 200 milhões em dívidas acumuladas, sendo 50 milhões só de ações trabalhistas. E aí é eu que estou andando muito a cidade, né, muito tempo, desde lá antes da eleição de prefeito, e principalmente durante a campanha. E depois eu vou explicar, vou fazer um adendo. Sidney, você some depois da campanha. Depois eu vou explicar isso aí. E agora ainda muito mais, 2022, a gente anda, porque é um período de pré-campanha, é o período que a gente tem que estar na rua, né? Em outros períodos, eu já vou explicar então, em outros períodos, que não de campanha, que às vezes muita gente fala, Sidney, mas daí acaba a campanha, você some. Olha, gente, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, né, tenho um carro, eu tenho que pagar o combustível, eu tenho que pagar as despesas da minha casa. Eu preciso estar no meu escritório. E eu empreendo, né? Eu preciso trabalhar, eu não tenho como fazer, eu não sou político profissional e nem pretendo ser. Não sou politiqueiro, né? Eu tenho a minha profissão de advogado. A questão da política é uma doação que as pessoas têm que fazer, porque fazer da política uma profissão é completamente errado. Então o período de se fazer campanha e pré-campanha é agora. Campanha é agora, dia 16 começou. Né? Então aí que a gente tem que estar na rua, mostrar as nossas ideias. A gente ainda está na pré-campanha aqui, exato, na gravação desse programa ainda na pré-campanha. Pré-campanha, dia 16 libera a campanha, 16 de agosto. Então é esse período que a gente tem que se doar para a campanha, visitar as pessoas, mostrar as nossas ideias, os nossos projetos. Acabou a campanha, se eu for eleito, ótimo, vou fazer 4 anos lá do melhor, porque eu quero fazer igual meu pai. Né, deixar lembranças boas e um bom legado. Né, e o meu pai morreu há 6 anos, mas eu lembro dele todos os dias. E por quê? Porque ele foi um bom pai, foi o meu herói, foi o que me ensinou as coisas. Eu quero que depois, se Deus me abençoar de eu ser eleito, eu quero que você, né, que vai estar viva daqui 20, 30, 40, 50 anos, os seus filhos, os seus netos, cheguem nos meus filhos e nos meus netos e falam assim, olha, o seu pai foi o melhor deputado estadual, que isso vai ser o orgulho para mim. Eu tenho medo de poucas coisas nessa vida. Uma delas é da minha esposa, que é baixinha assim, mas é brava. Né? Ó, Viviana! Da morte eu não tenho medo. O que eu tenho medo é da desonra. Eu carrego o nome do meu pai. Eu sou Sidney Silva Prestes Júnior. Meu pai era Sidney Silva Prestes. Eu não quero desonrar o nome dele. Eu não quero desonrar o nome dos meus filhos, o sobrenome dos meus filhos, não quero desonrar a minha esposa, muito menos a minha mãe e os meus irmãos. Então eu quero estar na política para ser orgulho. Nem quer sair fugido da cidade, nem quer... De forma alguma. Orgulho para o iguaçuense, para o paranaense e para o brasileiro. Porque eu, graças a Deus, depois de 20 anos de atividade jurídica, forense, diária, eu sou um trabalhador de sol a sol, eu acordo cedo e durmo tarde. Eu tenho que trabalhar igual qualquer um para me sustentar. E graças a Deus eu constituí alguma coisa que hoje eu tenho a tranquilidade para poder fazer uma política sem precisar me corromper. O salário de deputado estadual é muito bom. Eu até digo para meus amigos, olha, eu quero poupar uma parte para o meu futuro, para a minha aposentadoria, que o salário é muito bom, mas eu quero fazer jus ao que eu vou ganhar. Claro. Eu quero ser um excelente parlamentar. Eu não vou ser o melhor porque é muita prepotência a gente dizer que é ser o melhor.
mas eu quero andar entre os melhores, escolher os meus melhores assessores, escolher as pessoas que possam me ajudar a fazer um mandato correto, né? Um mandato participativo, um mandato para a população. Primeiro eu quero dizer à população que eu sou pré-candidato ainda. E vamos mudar um pouquinho de assunto, senão o pessoal vai comer. Não posso ficar falando muito, senão vão achar que a gente está fazendo campanha antecipada. Eu que respeito muito a legislação. Não vou pedir voto, não vou falar meu número, não vou falar nada. Isso mesmo, a gente chamou aqui porque o empreendedor... Mas é que eu me empolgo, né, Patrícia? Eu sei. Vamos mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta a figurar, porque na verdade está na veia da gente, né? Quem se compromete com a cidade, né? Impossível a gente não ter essa cosmovisão da cidade, porque aí também é ser muito, muito tapado mesmo, dizer, olha, nada está acontecendo. Não, tem muita coisa acontecendo na cidade, o assunto que é pertinente a você, a mim também, enfim, eu tenho curiosidade. Mas vamos voltar um pouquinho para a sua história pessoal, para que as pessoas não fiquem achando realmente que a gente está fazendo aqui campanha. Sidney, então, quando você vem para Foz do Iguaçu, você resolve ficar na cidade, volta da sua faculdade, se forma aqui, e aí você começa a empreender, definitivamente empreender na sua área, que a gente fala assim, o profissional liberal, né? Antes a gente não chamava de empreendedor, empreendedorismo era algo assim que nem se falava tanto, que parece que a gente é moldado a pensar como funcionário, né? Funcionário vamos entregar um currículo e ali eu vou trabalhar, dedicar o meu tempo, trabalhar as minhas 8 horas diárias e, enfim, vou para casa, vivo daquele salário. Já você não, você precisava formar uma carteira, né? O advogado era tido como profissional liberal, que na verdade é o empreendedor hoje, não é verdade? Que tem desafios, que tem que preencher a agenda, que tem que... o seu patrão é o seu cliente, você coloca o corinho no risco, porque existem coisas que só você mesmo vai ter que fazer se tiver que acordar cedo ou não tiver noite. E o empreendedorismo é isso. Às vezes não dormiu bem à noite, mas vai ter que estar lá cedinho novamente para abrir a quitanda, a lojinha, o que quer que seja. E eu entendo que o empreendedorismo é o viés. Hoje é o ato de liberdade de todo... Não estou falando que ser funcionário público é errado. Pelo contrário, são demandas e profissões, né, atuações de cada um, são escolhas. Mas o empreendedorismo está recebendo muito apoio e a gente tem empreendido muito e graças a Deus por isso, né? A gente não está dependendo tanto do Estado e isso me alegra de verdade. Sim. O bom profissional, em qualquer área, primeiro ele tem que gostar do que faz. Né? E eu não me veria em outra profissão que senão a de advogado. Só que a profissão ela é muito difícil, principalmente no início de carreira. Talvez na minha época, há 20 anos atrás, não era tão difícil como agora. Nossa, mudou tudo, né, para vocês também, né? Mudou muito, a legislação mudou, as coisas mudaram. Até o jeito de fazer direito hoje, né? Vocês estão muito no online, inclusive, não é? Eu não sei se o direito ainda tem faculdade online, né? Acho que ainda não foi permitido. Mas vocês atendem, fazem... Sim, hoje as audiências, em razão da pandemia, antecipou, acho que aí uns 10 ou 15 anos, sim. Né? Talvez no futuro mais distante seria dessa forma. Porém, a pandemia ela antecipou muita coisa e a tecnologia foi muito implementada nesse período. Hoje ainda a gente faz muitas audiências virtuais, atendimentos virtuais. Eu tenho clientes no Brasil inteiro em razão disso. Né? Abriu também, né? Abriu um leque, né? Eu tenho muitos clientes assim, no Paraná, em cidades menores, cidades maiores. Né? Já fiz júri online, né? Um júri popular online. Que legal. Uma inovação. Né? As audiências, por enquanto, a maioria delas de forma online. Porém, os profissionais que estão vindo agora para a área jurídica, principalmente da advocacia, estão sentindo muita dificuldade em razão da concorrência. É mesmo? O Estado também se tornou um concorrente, porque ele tem aí a advocacia pública, né, os defensores públicos, também a possibilidade de nomear defensor dativo, né, então... Assim, tá difícil para os novos profissionais. Eu, graças a Deus, há 20 anos a gente vem labutando, então a gente conseguiu montar... E uma dinâmica também, né? É uma dinâmica. E o profissional da advocacia, o profissional do direito, ele precisa estar em constante aprimoramento. Eu, assim, desde os meus primeiros passos na advocacia, eu não deixei de estudar, sempre com uma pós-graduação em cima da outra.
né, querendo aprender, principalmente na minha área, que eu já fiz de tudo na minha área para aprender. Mesmo? E acabei indo para outros, né, para você não parar, para você estar em atividade. E é gostoso você aprender, é gostoso você saber debater com o juiz, com o promotor, com o advogado da outra parte, e você saber o que você está falando. Né? E júri popular, principalmente, que é uma das minhas especialidades, a gente precisa ter o argumento na ponta da língua, a legislação na ponta da língua, você precisa conhecer bem do processo. E se você estudar, você vai com tranquilidade fazer aquela coisa, porque você está firme, você não está inseguro. Uma vez eu ouvi dizer que o curso de Direito e de Contabilidade deveria ser uma prática de todo brasileiro, porque a gente teria que ter uma noção disso, pelo menos noção básica do direito. Talvez nós não estivéssemos com tanta polarização política se tivéssemos um pouquinho de conhecimento jurídico, não é verdade, Sidney? Mas assim, nós estamos amadurecendo, né? O brasileiro está amadurecendo. Nós, como cidadãos, precisamos todo dia, e eu aprendi uma coisa recentemente, não faz muito tempo, que nós temos que aprender uma coisa nova todos os dias. Sim. No meu curso de comunicação, eu falo assim, aprenda que o maior desafio das pessoas é falar, dar o branco, né? O branco. Eu dou sempre a dica, aprenda 5 palavrinhas novas com tradução, com significado, lá no dicionário Aurélio mesmo, né? O significado daquela palavra, aprenda uma nova palavra que não faça parte do seu cotidiano. Assim você nunca vai ter problema com o branco, porque você enriqueceu o seu vocabulário, né? Você trouxe novas palavras. Sim. E na necessidade você vai utilizar, igual você no direito, está aprendendo. Sim. Sempre coisas novas para se aplicar. E olha, faça o curso da Patrícia, porque ela é uma excelente comunicadora, se comunica muito bem. Verdade, obrigada. Eu falo verdade porque eu realmente estudo bastante e acho extremamente necessário. Comunicação, assim como o direito, é extremamente necessário. Sidney... E olha, voltando um pouquinho, ano de 2020, sim. A Patrícia me auxiliou muito. Obrigada. No nosso programa eleitoral, né, nos dando dicas, aperfeiçoando o linguajar, a forma de olhar para a câmera, a forma de se expressar. Respirar. E eu jamais imaginei que eu teria que aprender aquilo, para mim que eu já sabia de tudo, mas não. Por isso que a gente tem que ter sempre a humildade de falar assim, olha, a vida é um constante aprendizado. E depois das suas dicas, eu, assim, confesso, melhorei muito. Né? Porque eu já sei que eu já sabia tudo naquele momento. Não, isso é comigo, deixa que eu falo aqui, dá a câmera aqui. Não, mas eu falo, não, o que essa menina querendo me ensinar? Eu já sei de tudo. Depois eu falei, não, ela é especialista e eu sou aluno. Que bom. Obrigada, Sidney. Viu, me conta da sua inspiração aí. Você recentemente lançou um livro que praticamente assim, ninguém sabia que você tinha essa... Eu não tinha, eu prefaciei o livro. E quando você falou, estou fazendo um livro... No Sidney, porque era algo bem escondidinho. E eu acho que você é tipo do come quieto, vamos, se der certo, eu solto, né? Eu lanço. Mas me conta dessa inspiração, quais foram os processos, por que você resolveu escrever um livro, motivação e fé? Com a morte do meu pai, na sequência eu falei, eu tenho que contar a história do meu pai. Eu preciso fazer um livro dele. Porque meu pai tem uma história muito bonita, né? De muito aguerrido, né, de família extremamente pobre, saiu com 7, ou ele dizia para 7 para 8 anos, ele saiu de casa, começou a trabalhar com 7, você veja só, 7 a 8 anos ele saiu de casa disso. E foi trabalhar. E aí? Com 12 anos ele estava morando sozinho em Curitiba, saiu do interior do Paraná, com 12 anos ele morava sozinho em Curitiba, era lavador de carros em Curitiba. Mas por que ele fez isso? É a necessidade, motivação? Muitos irmãos, família pobre, né, e dificuldades, e ele, naquela época as crianças eram mais, né, a gente percebe que eram mais... E a criação também, né, eram mais responsáveis, eu chamo isso de pessoas que tinham, né, você me contou essa história agora, eu lembrei de um político falando assim, olha, eu não tem nada a ver isso que eu vou fazer, totalmente aleatório, tá? Isso que eu vou falar agora é totalmente aleatório, não tem nada a ver com seu pai. Mas é que eu achei, fez um link direto na minha cabeça, as pessoas falando assim, eu gosto do Lula porque ele passou fome. Uai, quantas pessoas passaram fome, meu Deus do céu? Não sei se você viu esse vídeo. Sim. E é absurdo essa comparação, mas aí tem o exemplo do seu pai, que muito cedo
já sai com essa tremenda responsabilidade. Eu entendo o que você está dizendo, porque com 8 anos eu já cuidava da casa, eu já fazia almoço, minha mãe tinha que trabalhar, sou filha de mãe solo. Meu pai deixou a minha mãe, eu nem conheço meu pai, né? Deixou a minha mãe com 3 crianças pequenas, minha mãe voltou de São Paulo, encarou a vida e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Os meninos não tinham muito noção de nada, era eu que fazia almoço, era eu que cuidava. Eu entendi mais ou menos o que rolou com seu pai, porque era responsabilidade, era necessidade. Sim. Aos 15 anos, isso ele contado por ele, aos 15 anos ele aprendeu a dirigir. E aí surgiu aos 16 anos a oportunidade dele ser motorista de caminhão, puxar tora de uma fazenda, não sei para onde. E ele não tinha carteira, né? E não tinha nem o registro. Aí naquela época dizia ele que era só chegar lá e falar, eu nasci em data de tal e tal. E ele fez gato de 2 anos. Então com 16 ele tinha 18 na verdade, para ter a carteira de motorista para poder trabalhar. Então ele tinha uma história muito bonita, porém extremamente inteligente, sagaz, né? Fugaz, muita inteligência. E eu pensei em escrever um livro, só que quando eu comecei eu percebi que eu não ia conseguir, porque eu me emocionava. Né? Ainda se emociona. Eu sei. E eu que acompanhei o Sidney, e eu fiz vídeos, contei um pouco da história dele, e ainda é muito forte para você a história dele, né, Sidney? Ia ser, vamos dizer assim, difícil. É difícil. Eu não consegui escrever a história dele. Era muito recente ainda, né? 6 anos, eu lembro dele todos os dias. E aí eu falei, não, um dia eu vou escrever ainda. Né? Um dia eu vou ter força para escrever. Mas vai, Sidney, eu acredito que vai. Tudo ao seu tempo, dentro da sua história. E você sabe que é um misto para você. Toda vez que a gente toca no assunto, eu fui no lançamento do seu livro, eu estive em produções, em 2 produções especiais, assim, que falava basicamente do seu pai, o quanto você se emocionava. E é um processo. Além da ausência, que ele era um homem que, né, ele te motiva. Eu sei que às vezes eu acho que você faz política exatamente para honrá-lo. Eu acho que a sua principal motivação é honrá-lo, porque ele foi um grande político, ele esteve muito ligado à política de Foz do Iguaçu. Mas tem um período de luto que às vezes a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Quanto tempo que vai permanecer. Mas a você, eu penso assim que são essas 2 coisas que acontecem no seu coração. Primeiro, a ausência, evidentemente, é o pai, né? Mas períodos de luto assim, né, que é natural no ser humano. Mas eu acredito que quando esse livro sair, ele vai impactar muita gente, vai transformar a vida de muita gente, que sirva, né, para transformar. E aí veio o período de pandemia, né? No início da pandemia, aquela dificuldade, aquele medo, as pessoas tristes, eu via dentro da minha família pessoas preocupadas, amigos, familiares, pessoas depressivas, pessoas perdendo familiares, amigos, perdendo emprego, perdendo a renda, uma tristeza que assolou demais as pessoas. E aí eu falei, e aí eu escrevo muito sobre Deus nas minhas redes sociais, né? Sempre geralmente ali entre 11 da noite a 1 hora da manhã é o período que eu estou nas redes sociais, estou me inspirando e escrevendo alguma coisa. E eu comecei a escrever nas redes sociais e eu vi um sentimento das pessoas na retribuição, falaram, essa mensagem mexeu muito comigo, essa palavra mexeu muito comigo, parece que você está falando comigo, eu estou sentindo exatamente o que você está escrevendo. Aí me surgiu a ideia de fazer um livro para ajudar essas pessoas no período da pandemia. Eu falei, eu vou escrever sobre fé e motivação. E comecei a escrever, daí veio a eleição, né? Eu parei no período da eleição. Eu achei que eu escreveria o livro em 3 meses, porém levou quase 2 anos. Né? Parava, continuava, veio o período da eleição. E aí concluí, né? Tive a honra de ser prefaciado por você. Lançamos agora, né, há poucos dias, um livro que eu pensei mais em motivar as pessoas e dar para que elas percebessem que não era o fim do mundo e que dias ruins vêm para todo mundo. E que estará sempre atual, né, Sidney? Porque se você perceber, o livro não tem ordem cronológica, não é aquela página que, se eu começar no 2º capítulo ou ir para o último, eu vou estar atualizada ali dentro. Vai estar atualizado, né? Exatamente.
e consegui escrevê-lo, né? Gostei, assim, eu sou autor, então eu sou suspeito. Mas foi uma obra que eu fiquei muito feliz e eu não contava para muitas pessoas, porque como eu não consegui escrever o livro do meu pai, e era uma coisa nova para mim, totalmente fora do direito, fora do meu dia a dia, eu talvez pensasse que talvez, olha, eu não vou contar, uma expectativa, né? Porque aí as pessoas vão me cobrar o fim, né? Terminou o livro, terminou, e eu falei, não, vou fazer quietinho, vou fazendo. A Bibiana às vezes percebia que eu me isolava num canto, ia no escritório de casa, ou ficava até tarde nas vezes ali, né? Mas consegui fazer, tá aí nas redes sociais, né? Eu tenho um e-book, na livraria a página tá à venda, quem quiser comprar. E daí você conseguiu colocar no Amazon? Não. Tá no Amazon já, o e-book, tá no virtual, só botar lá o meu nome, o nome do livro. E já consegue baixar? Tem, assim, feliz, olha, gente comprando de várias regiões do Paraná, do Brasil. Olha que interessante. Né? E Sidney, e o livro, assim, vem, as pessoas já, tipo assim, aderiram realmente, mas o mais legal é que o livro, a renda do lançamento, você destinou para uma instituição. Para pai. A ideia do livro é para ajudar as pessoas. E eu fui na PAI também, me comovi muito. Nossa, eu fiz estágio lá, Sidney. Meu estágio de faculdade foi lá, rapaz, eu voltava. Eu fui agarrado por uma criança. No dia que eu fui lá, que ela queria ficar no meu colo, e as professoras falaram, olha, ele não tem pai, ele tem uma carência muito grande de pai. E ele me agarrou com tanto amor, e eu percebi que a gente precisa se doar mais para as pessoas, né? Retribuir. Tudo que Deus nos dá, a gente retribui. E eu tenho uma preocupação muito grande, Patrícia. Recentemente eu tenho andado muito e percebido a questão do autismo muito forte. Verdade. Aonde a gente vai, eu fui em São Miguel do Iguaçu, visitei 5 famílias, 3 tinham crianças autistas. Está aumentando. Está aumentando e não se tem uma política pública voltada, né, para tratamento dessas crianças, né, para aconselhamento das mãezinhas, pelo sofrimento das mãezinhas quando recebem esse diagnóstico do filho. Né, e aqui em Foz do Iguaçu, no município, não tem nada. Né, e eu percebi que não é só em Foz, acho que a gente está despreparado com essa situação. É verdade. Nós, além de estarmos despreparados, nós não fomentamos a questão. E é uma dor, como é que eu poderia explicar? Uma dor tímida das mães, porque elas sabem que elas não serão ouvidas. Elas sabem que elas já lutaram. Tem medo, parece, até de manifestar a sua insatisfação. Então, elas são tão ocupadas, porque o autismo é tão ainda cheio de mistérios, porque é um problema, é uma doença social. A criança, quando ela tem um nível severo, ela realmente não se socializa. E essa mãe, com certeza, não tem como. E ela abdica. Eu falava em casa outro dia, ela abdica, Sidney, da sua autoestima, ela abdica da sua vida sentimental, emocional, da sua vida social. Fazer uma unha, muitas vezes, é um desafio para essa mulher. Ou se ela não tiver com quem deixar, ela com certeza tem o seu relacionamento afetivo comprometido, porque é uma criança que exige muito, desde o mais limítrofe até o mais severo, exige uma atenção, mas precisamos de políticas públicas para atender as demandas, e não é pequena, como você mesmo falou. Você é mãe, o Paulo é pai, eu sou pai, a gente sabe o quanto a gente é apaixonado pelos nossos filhos. Sim. É uma paixão que a gente não consegue explicar, e a gente fica imaginando uma mãezinha dessa, né, com um diagnóstico desse, né, que é triste, e sem apoio de ninguém. Sim. Nós caminhamos, nós vimos muita coisa de perto. Além da gente ir para as APAES, eu estagiei lá, a gente viu muita coisa. Só uma pessoa muito desumana para não se sensibilizar com a situação, né, do que a gente viu, a gente andou, a gente percebeu, a gente conversou, a gente estava próximo, né, e as pessoas não estão, assim, o poder público não está trazendo a responsabilidade, falando, nós precisamos cuidar dessas pessoas. É verdade. E o poder público é para isso, é para as pessoas menos favorecidas, as pessoas que precisam realmente. Justo, porque quem pode, quem tem saúde, está tudo certo, vai empreender, vai trabalhar, vai depender menos do Estado, porque é através dessa mentalidade de dependência do Estado que o assistencialismo começa a existir. As oportunidades da corrupção começam a aparecer, porque o povo acha que depende do Estado, mas não depende não. E
não deveria, pelo menos, depender, porque nós somos capazes de, né, dessa autossuficiência através do nosso trabalho. E tá aí o empreendedorismo mostrando cada vez mais que está ganhando espaço, graças a Deus. Sidney, eleições 2022, uma polarização danada no país, muita gente ainda preferindo entender que Lula é inocente, que Lula é elegível, porque na minha cabeça nunca vai ser, na minha cabeça eu não concebo esse ladrão recebendo a faixa de presidente, não entra na minha cabeça essa possibilidade. O que você acha? 2022, olha, o que vem por aí? De forma bem resumida, o Lula foi denunciado por um procurador técnico que passou no concurso público, foi condenado por um juiz de primeira instância, talvez a falha imparcial entrou na política, tudo bem, foi apresentado o recurso pela defesa dele para o TJ, Porto Alegre. 3 desembargadores, né, e só são desembargadores porque têm competência, eles são desembargadores ou pela antiguidade ou pelo merecimento do cargo, tá? Não foi indicado por nenhum político, e eles falaram, o Lula é condenado, é culpado e nós vamos aumentar a pena, e aumentaram a pena. O Lula, insatisfeito, recorreu à terceira instância, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, formado por ministros que são extremamente técnicos, que estão lá por merecimento ou antiguidade, não são indicados por políticos. São pessoas de alto gabarito da justiça, que entendem da lei. Condenado, a sentença está correta, o cara é bandido, não fez, então merece permanecer preso. Aí passamos à Suprema Corte de Justiça do país, STF, Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros, todos indicados por presidentes, por políticos. Como o PT teve ali no poder por 13 anos, eles nomearam a maioria dos ministros. Ele, a Dilma e o Temer nomearam a grande maioria, salvo engano, 9 ministros do STF. Que um deles lá, o senhor Dias Toffoli, que era advogado do PT, fez concurso público para magistratura, e primeira instância, não passou nem na primeira fase. São 5 fases, nem na primeira ele foi aprovado e virou ministro por ser amigo do PT, do indicação Lula, pura. Indicação política, virou o cara mais poderoso na questão mais de justiça. Perigoso, vamos dizer assim. Você veja os grandes absurdos. Aí o Lula, sabendo que os amiguinhos deles estão lá no STF, recorreu. E lá eles inventaram uma situação dizendo que o juiz de primeira instância, que julgou o processo, não poderia ter sido no Paraná, o Moro, e sim em São Paulo, porque lá o apartamento era em São Paulo. Uma estratagema. E aí eles não tiveram coragem de absolvê-lo, mas sim de anular aquele julgamento e o processo tem que ir lá para São Paulo. Isso não significa inocência. De forma alguma. Precisa ficar claro. De forma alguma. Estratagema, por quê? Uma pessoa que responde um crime, ela tem que ser julgada dentro de um prazo. E quando a pessoa tem acima de 70 anos, que é o caso do Lula, esse prazo é contado pela metade. Então se anulou-se tudo lá, jogou para outra instância, muitos dos crimes prescreveram. Né? Pura estratagema, coisas de bandidos. Né? Você fala aí de bandidos, Sidney. O dia que ele... Eu não conseguia, aquele show, aquele espetáculo para ele ir preso, né? Ele foi quando ele desejou, né? Com aquela cara de... Enfim, nem vou colocar aqui os adjetivos que eu pensei na hora, mas, meu Deus, Sidney, o que eu ouvia era igualzinho o Pablo Escobar. Ele decidiu a cadeia que ele queria. Você lembra esse Pablo Escobar se entregando? Ele decidiu como ele queria ser preso, quando ele queria, a hora que ele queria, o show pirotécnico, vamos dizer assim, televisivo, como ele desejava. Lula fez os mesmos passinhos, assim, igual. Eu olhava e falava assim, gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como pode? E realmente... Mas nós temos que ter uma missão importante de orientar algumas pessoas. Tem umas que não, nem orientando vão entender. Verdade. Porém, tem muitas pessoas que às vezes vão no embalo. E nós temos que, nessa eleição de 2022, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é história, o que é verdade, e orientar as pessoas. Nós não podemos pedir voto para ninguém aqui, porque não é o período.
Porém, está muito claro o que é certo. Nunca foi é tão fácil escolher um lado, né? E a gente precisa orientar as pessoas que nós estamos num período pós-pandemia. As coisas subiram não só no Brasil. O arroz e o feijão não está caro só no Brasil. O litro da gasolina em Israel está R$14. Aliás, o Brasil é o país que está todo mundo perguntando o que foi feito na economia, que ela conseguiu, né? Ela respira. Nós tínhamos uma expectativa de -1 a 0 de crescimento e estamos com 2 e pouco. Então, quer dizer, o Brasil ainda está sobrevivendo. E olha, os países da região aqui, os nossos vizinhos, da Sul-América, né, nós somos os poucos sobreviventes ainda da direita. Nós estamos muito bem. E eu gostaria que vocês se informassem como está a Argentina, como está a Venezuela, como está alguns países nossos. Agora a Colômbia foi para a esquerda também, vai virar uma outra Venezuela. Chile, imagina o Chile. O Chile concebendo aborto até o 5º mês de vida, Sidney. Olha que pauta diabólica. Onde já se viu, nós somos pais. Pelo amor de Deus. E aí vem a esquerda querendo discutir linguagem neutra. Será que é uma pauta relevante? Será que eu mandando um abraço aqui para todos e todas não é suficiente? Eu tenho que falar todos. Aliás, é todos só. Pois todos já é o genérico. Já está tudo. Então é uma pauta assim irrelevante. Nós temos que discutir coisas mais importantes. Justamente. Nós temos coisas É uma distração mais isso. Exato. É uma distração. Eu respeito a todo mundo, Patrícia. Sim, respeito quem pensa diferente, quem tem gosto diferente, mas eu preciso ter o meu pensamento e me posicionar. Às vezes as pessoas falam assim, Sidney, você vai em determinado lugar, na tua pré-campanha, de repente você fala mal do candidato A ou B, você vai perder voto. Eu falei, não importa. Não é mais tempo de ficar no meio, em cima do muro. Não importa, ganhar a eleição é bom, mas eu tenho que ser posicionado, eu tenho que mostrar o que eu penso, eu tenho que mostrar o que eu acho correto. E outra coisa, você que está pensando no futuro dos seus filhos, hoje se nós não nos posicionarmos, nós estamos colocando em risco a vida dos nossos filhos. E não é só na cidade de Foz do Iguaçu, é no país. Exato. Algumas pessoas, mas você é muito conservador. Ótimo. Sou conservador. Tá? Não sou uma pessoa retrógrada. Eu acompanho a evolução. Eu sei mexer muito bem, né, no meu smartphone. Né? Eu acompanho. Só que tem algumas coisas que eu sou realmente conservador. Aliás, foi o conservadorismo que nos trouxe até aqui, por gerações. E repito, respeito as pessoas que pensam diferente. Respeito. Isso é democracia. Tenho que respeitar. Acho que a gente precisa respeitar. As pessoas pensam diferente porque talvez tiveram um pensamento elas diferente. Elas têm escolha, elas têm o poder de escolha, só que não são a maioria, viu? Essas pautas, identidade de gênero, linguagem neutra, esse progressismo não é a maioria, Sidney, não é. É um grito de algumas pessoas, um barulho de poucas pessoas, né? É mais barulho apenas, entendeu? Que as pessoas, infelizmente, estão caindo nessa narrativa. Mas a discussão é salutar, é interessante. Eu acho que todo debate deve acontecer. Dizia o poeta que a unanimidade é burra. Porém... Não acho, não concordo. Porém, a gente precisa respeitar. Exatamente. Né? É isso que eu estou falando. Ele disse que a unanimidade é burra, mas eu não concordo com ele. Isso é um exemplo de democracia. Sim. E precisamos que... Assim, nós aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma cidade pujante, uma cidade talvez das melhores para viver. Você vive aqui, eu vivo aqui, o Paulo vive aqui. E a gente não percebe coisas esdrúxulas como acontece em grandes cidades, que no centro estão matando pessoas, roubando celulares, fazendo coisa que Foz do Iguaçu nós estamos vivendo de uma forma pacífica, com mais de 80 etnias, juventude alegre, não só aquela juventude que está ali ouvindo pessoas da esquerda falando abobrinhas, né? Nós precisamos pegar a juventude e fazer eles empreenderem, serem pessoas, né, empreendedoras. Já pela sua própria história de vida, você comprovou e viu que funciona, que dá certo mesmo. Eu vou parafrasear a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que disse, vive falando isso, né, que o Brasil é um país maravilhoso, belezas, um povo aguerrido, um povo lutador, um povo inteligente, criativo. Nós temos natureza, nós temos belezas, nós temos uma economia, sim, que se bem cuidada, bem administrada,
faz a diferença, o mundo inteiro quer o que nós temos, e aí nós podemos discorrer vários assuntos vários temas sobre este assunto, mas ela reforça, o país foi até hoje mal administrado. Eu digo que Foz do Iguaçu é a mesma coisa, né? Nós temos um povo aguerrido, um povo forte, um povo criativo, aqui não é o fim de trecho, nós temos sim, podemos ter agricultura, podemos ter indústria, podemos ter muita coisa, só agora, até agora, Foz do Iguaçu não foi bem administrada. Como é que se explica uma cidade que tem 1 bilhão, veja, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano de orçamento que entra nos cofres da prefeitura, que é gerido pelo prefeito, 400 milhões para a saúde pública, 120 milhões veio do governo federal só no período da pandemia, e nós temos um hospital devendo mais de 200 milhões de reais, 50 milhões só de ação trabalhista. O que justifica isso? É corrupção, é má gestão, é sacanagem, é desvio? O que é? Nós queremos essa resposta, né? Nós queremos essa resposta. Sidney, nosso tempo estourou. Foi muito bom falar com você. Estourado mesmo. A gente poderia ter talvez encerrado antes, mas a conversa foi muito fluente. Eu espero que não seja a primeira vez que você esteja aqui, né, nessa segunda temporada, que você possa voltar. Eu sei que a partir de agora já começa um ritmo mais frenético, você com a agenda um pouco mais lotada, mas se Deus quiser, nós teremos a oportunidade de ainda falar muito mais sobre Foz do Iguaçu, sobre seus grandes feitos. E eu já deixo aqui estendido o convite. Eleito, né? Volte a casa. Olha, muito obrigado, Patrícia. Eu tenho uma simpatia muito grande por você e uma admiração pela sua pessoa aguerrida, né? Você sempre atrás, sempre buscando, sempre trabalhando, sempre procurando empreender. Um abraço também à sua família, ao Paulo, aos seus filhos, né, que a gente aprendeu a gostar, né, aprendeu a conviver juntos, né, e acho que você, dessa forma que você atua, que você busca fazer, né, o sucesso cada dia vai ser maior. Não tem outro caminho. Sorte, Sidney, na sua jornada. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Tava bom, né, gente? Gostoso ouvir ele, né? Tranquilo, calminho. Mas é isso mesmo. Semana que vem tem muito mais Podpart. Eu espero que você esteja aí curtindo, compartilhando, comentando. Fala como que você achou da nossa entrevista, desse bate-papo com o Sidney. E semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Um forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.